Está no ar o movimento pentecostal. Assim como Judas, temos escolhas a fazer na vida. Temos que decidir o caminho a trilhar em nossa existência. As prioridades de Deus não são as mesmas do mundo e os padrões dele nunca mudam. Não perca no programa de hoje. Bebê é curado no Rio Grande do Sul. Após sofrer com hipertensão pulmonar na ocasião do parto, bebê gaúcho fica completamente sarado e sem nenhuma sequela. O milagre trouxe esperança, fé e avivamento à igreja que está em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. A história da Assembleia de Deus no Ceará está na seção Nossa História. 184 municípios do Ceará, nós temos obreiros em todos os municípios. O presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil tem uma palavra de vida para você e sua família. Jesus, o que tem bênção, já está aqui para nos abençoar. Bendito seja o nome do Senhor. No momento de louvor, Vitorino Silva canta Deus muda situações. Já mudou nossa situação. Daqui a pouco, no Movimento Pentecostal. Pequena Enciclopédia Bíblica Nova Edição. Escrito por Orlando Boyer, este clássico chega aos nossos dias enriquecido com novas ilustrações e fotos. Uma obra completa contendo dicionário, concordância, chave bíblica e atlas bíblico. Indispensável para todos que desejam um maravilhoso recurso para seu estudo bíblico. Pequena Enciclopédia Bíblica Nova Edição. À venda nas melhores livrarias ou através do 0800 021 7373. Você já ficou constrangido por falar o que não devia? E por ficar calado quando deveria dizer algo? Se você já passou por isso, leia Quando Falar na Hora Certa. Aprenda princípios bíblicos para não se arrepender mais das suas conversas. Quando Falar na Hora Certa, adquira nas melhores livrarias ou pelo 0800 021 7373. Um produto com a qualidade CPAD. Existe uma grande diferença entre culpa e arrependimento. A culpa diz, errei, sou uma pessoa terrível e me odeio por aquilo que fiz. O arrependimento diz, errei, me perdoe, com a ajuda de Deus jamais farei novamente. O foco da culpa é a autodestruição. O foco do arrependimento é a reconstrução. Quando Judas demonstrou culpa, a separação entre ele e Deus foi completa. A Bíblia não expressa a mínima simpatia pelo final que ele obteve. Este é o seu programa Movimento Pentecostal. Se você genuinamente buscar a direção de Deus, poderá contar com o fato de que Ele estará prestando atenção e pronto a responder. Obtenha agora a direção bíblica para a sua vida com o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, pastor José Wellington Bezerra da Costa. E eu quero ler, queridos, uma palavra que escreveu São João do seu Evangelho, do capítulo de número 5, e para ser bem sucinto, eu queria convidá-los para a leitura. Eu vou ler os versos primeiros a seguir. Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo.
E Jesus, vendo este deitado, ouça esta frase, e sabendo do que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Amém. Meus queridos, normalmente, quando cada um de nós vem à casa do Senhor, trazemos em nosso corpo um coração que bate, mas que nele há um anelo ardente. Cada um de nós que aqui está veio a este culto para receber alguma coisa da parte do Senhor. Eu tenho certeza que todos nós, tanto aqui no púlpito, desde o nosso patriarca, até os irmãos que estão aí no salão contíguo, nos acompanhando pelo telão, todos nós temos N necessidades. Eu tenho, você tem. Eu tenho dificuldade, você tem. Eu tenho problemas, você tem. Isto é comum à vida do homem. Mas, meus queridos amigos, meus amados irmãos, meus companheiros, é salutar quando o Espírito Santo nos conduz a este santuário, para que juntos apresentemos a Deus o culto do nosso coração, um culto de adoração. Eu estou olhando aqui para vocês, estou vendo na verdade que há um ar de perplexidade no semblante de cada um. Você veio aqui, eu também. Nós viemos aqui para receber algo da parte do Senhor. E eu queria dar uma notícia maravilhosa para todos vocês. Jesus, o que tem bênção, já está aqui para nos abençoar. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos amigos, São João nos conta, neste capítulo 5, um momento singular no ministério de Jesus. Eu não quero me deter, amados, no milagre realizado por Jesus, pois João conta minuciosamente sobre a vida deste homem que estava enfermo, mas o que chamou a atenção do meu coração na leitura que fizemos foi a frase: e sabendo Jesus que este homem estava enfermo. E eu li isto aqui e fiquei perguntando a mim mesmo: quem contou para Jesus a vida daquele homem? Escute, meu irmão, meu amigo, meus companheiros, cada um de nós tem na vida a sua história. É bem verdade, amados, que na incredulidade, se nós formos rememorar o passado, se puxarmos o arquivo das coisas passadas, nós vamos constatar de atos que nós temos vergonha de vê-los, que vai entristecer o nosso coração. Mas graças a Deus, que o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele apanhou todo aquele acervo passado e jogou para de trás das suas costas, para nunca mais se lembrar deles. Querida igreja, nós estamos aqui, purificados no sangue do Cordeiro de Deus, com uma vida nova em Cristo Jesus nosso Senhor. E graças a Deus, porque estamos em Cristo. E Paulo disse: quem está em Cristo, uma nova criatura é. Bendito seja o nome do Senhor. Depois dessa mensagem esclarecedora, é importante que você e eu tenhamos sempre em mente que Deus está no comando, não importando o que tenhamos optado por fazer. Para se levar uma vida saudável, devemos alimentar nosso espírito, assim como alimentamos nosso corpo todos os dias. No livro Graça Diária para Mulheres, você encontrará alimento rico e balanceado para sua alma. São verdades espirituais para conhecer e entender mais sobre Deus. Desfrute do poder da graça em sua vida e alcance as bênçãos que o Senhor tem para te dar. Graça Diária para Mulheres. À venda nas melhores livrarias ou através do 0800 021 7373. Um produto com a qualidade CPAD. Você tem a capacidade de liderar e inspirar pessoas? Então leia Os 5 Níveis da Liderança, uma obra de John Maxwell.
Conheça os 5 passos para se tornar um líder mais influente, respeitado e bem-sucedido. Os 5 níveis da liderança. Você encontra nas melhores livrarias ou pelo 0800 021 7373. Um produto com a qualidade CPAD. A trajetória de homens e mulheres de Deus que fizeram e fazem a história das Assembleias de Deus no Brasil está aqui na seção Nossa História. Neste mês de julho, estamos enfocando o Ceará. Vamos a mais um fato de valor para a nossa fé. Nossa História. De Belém do Pará, o evangelho pentecostal pregado pela Assembleia de Deus chegou ao Ceará por meio de Maria Nazaré, em 1914. Ela foi uma das primeiras a crer no batismo no Espírito Santo. Em 95 anos, atuaram importantes líderes das Assembleias de Deus no estado. Orlando Boyer, Vigil Smith e Luiz Bezerra da Costa, que presidiu o Conselho Administrativo da CPAD, entre outros, fizeram história. Na atualidade, há 3 convenções estaduais vinculadas à CGADB em solo cearense. Pastor Sebastião Mendes Pereira é o presidente da Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Ceará, a COMEADEC. O vice-presidente da convenção é o pastor Pedro Cavalcante Falcão. Ele comenta o propósito da instituição. Nós temos 184 municípios no Ceará, nós temos obreiros em todos os municípios. E tem município que nós temos de 5, 6 campos no município só, né? Dada a expansão, o crescimento do trabalho, né? Os pastores vão desmembrando. A Convenção de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus, Ministério de Fortaleza, no estado do Ceará, acima desce, é aplicada a abrir trabalhos no interior do estado. Hoje, o Ceará, para mim, é uma história, né? Uma história e todo crente me conhece aqui dentro do Ceará, né? O que Deus usou. Eu não fiz nada. Deus tudo fez comigo e com esses homens que Deus me deu para fazer essa obra. O presidente da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado do Ceará, Confradece, é o pastor Osíris Teixeira. Apesar de nova, a convenção cresce rapidamente. Criamos com poucos obreiros na época, poucos ministros, porém hoje já temos em torno de 420 ministros. Em Fortaleza, uma boa parte no interior do estado, já que estamos hoje em 115 municípios do estado do Ceará. Em reconhecimento ao trabalho de milhares de homens e mulheres anônimos que vivem intensamente a palavra de Deus no Ceará, a Assembleia Legislativa do Estado realizou no dia 12 de março uma sessão solene em homenagem ao centenário das Assembleias de Deus no Brasil. A festa mostrou que as autoridades humanas reconhecem os frutos da boa semente plantada com suor e lágrimas em solo cearense há 95 anos. Nossa História. A União de Mocidade das Assembleias de Deus do Sul de Minas reuniu centenas de jovens no 37º Congresso. Entre os dias 10 e 12 de julho, o Congresso da UMADESMIG promoveu momentos de reflexão e de adoração a Deus através de músicas cristãs. As reuniões aconteceram no ginásio da UFLA. Para o pastor Cerqueira, diretor-geral da UMADESMIG, mais do que nunca é preciso todo o esforço para semear entre os jovens a boa mensagem do Evangelho. Pastor Acelino Vitor de Mello é o segundo secretário da Convenção Geral CGADB e líder da Assembleia de Deus em Joinville. Ele foi reeleito presidente da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, CIEDESC. Foram 200 votos a mais do que o segundo pretendente ao cargo. A reunião convencional ocorreu na tarde do dia 6 de julho no Centro de Eventos de Piratuba, em Santa Catarina, onde também foram realizados cultos públicos. Deus muda situações, é o que Vitorino Silva canta neste momento. Está difícil, está fechado o seu caminho em toda direção.
Aqui, ó. Não tem jeito. Sempre alguém está dizendo, agora pra você não há solução. Mas, meu Deus, muda num instante a sua vida, se assim você crê. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Faz você mudar. Derruba muralhas. Deus é Deus, igual a Deus não há. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e vai mudar tua situação. Da sua vida, você perdido está. Não aceites. Diga agora, eu estou liberto. Deus vai me ajudar. Esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, que aos poucos vai tomando o teu coração. Mande-o sair. Sabe o quê? Deus hoje ainda vai mudar a tua situação. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e pela fé já mudou nossa situação. Muda, muda, muda a minha, muda a nossa. E eu digo aleluia, aleluia. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e já mudou nossa situação. Quantos creem? Quantos creem que Ele já mudou? Deus é Deus e já mudou nossa situação. A Patmos Music apresenta DVD Vitorino Silva ao vivo. Do berço que embala o que nasce, Deus tem um plano em cada criatura. Leve para casa esta apresentação inesquecível. Que vale a pena viver. Já nas lojas ou através do 0800 021 7373. Para sempre. Amém.
Leopoldo, no interior do Rio Grande do Sul, o poder de Deus aperfeiçoou a vida do casal Ricardo e Janice. Mediante a angústia vivida por eles envolvendo um bebê recém-nascido, o Senhor nosso Deus mostrou-se mais uma vez soberano e majestoso. Jorge de Andrade tem os detalhes. Em setembro de 2007, Janice Hiller tinha 7 anos de casada. Certo dia, ela recebeu a boa notícia de que estava grávida. Emocionada, compartilhou a novidade com o marido. Como toda mulher que sonha com a maternidade, sentia-se muito feliz e realizada. Janice preparava com carinho a chegada do bebê. A gravidez foi tranquila e, enquanto esperava pelo parto, o casal escolheu o nome para a menina que viria, Emily. Em abril de 2008, a história da gravidez de Janice tomou um outro rumo. Com a perda do líquido amniótico, ela passou horas difíceis, angustiosas, no hospital. O parto foi tranquilo, porém Janice estava ansiosa para conhecer a filha. Ela sofreu muito por não poder ver a Emily de imediato. O raio-x dela era alterado, ela tinha uma pneumonia congênita, então ela já nasceu com essa pneumonia. Alguns casos, como foi o caso da Emily, acaba evoluindo mal, o comprometimento pulmonar é tão grande que ela acaba fazendo um quadro que a gente chama de hipertensão pulmonar, que foi o que aconteceu com ela. Nesse caso, o que acontece? Devido ao pulmão estar tão comprometido, né, a oxigenação do sangue não se dá adequadamente. Porque normalmente o sangue sai do coração, passa pelos pulmões, é oxigenado e volta para o coração, onde é distribuído para todo o corpo. Eu não entendia porque aquilo estava acontecendo comigo, que a gente servia a Deus e confiava em Deus. Mesmo sob a pressão de um diagnóstico adverso, Ricardo Martins não fraquejou na fé. Ele continuou dando assistência à igreja, onde congrega. Na sexta-feira eu estaria encarregado de dirigir o culto, né? E Deus me deu coragem, eu coloquei no meu coração que Deus ia nos dar a vitória a partir daquele momento ali e assumi um compromisso maior com Deus. Eu disse para o irmão Ricardo, não te apavora. Eu creio no Deus que nós servimos, é um Deus de milagre. E Ele vai fazer um milagre na tua vida e vai dar vida para Emily, né? E a partir dali a gente se preocupou bastante, mas a gente foi para a oração. Durante 25 dias, a menina Emily Vitória ficou internada na UTI neonatal do Hospital Centenário de São Leopoldo. A respiração dela era com a ajuda de aparelhos. A situação do bebê era muito grave. Sob a ação de medicamentos fortes, Emily foi mantida sedada. Só que esses casos de hipertensão pulmonar, a mortalidade ela é elevadíssima, né? Dos bebês que têm, cerca de 50% acabam morrendo e 50% sobrevivem. É muito assim, não é todo bebê que responde ao tratamento, depende de uma série de fatores. Teme ao Senhor e ande no seu... O avô de Emily é evangelista na Assembleia de Deus. Janiro conta que pôs a fé em ação. 2 dias de vida em cima daquela caminha ali, tocada unicamente pelos aparelhos. E o doutor tinha falado que era somente um milagre ou então a reação dela. Então nós a ungimos. Eu levei o óleo de unção junto e como vô e ministro do Evangelho, eu coloquei o meu dedo na testa dela e disse: Jesus, esta nossa neta está entregue nas tuas mãos. E através daquele momento em diante, nós vimos a mão de Deus agindo. A maneira como Emily reagiu à doença é considerada um milagre. Uma evolução até que a gente esperaria que fosse mais arrastada. Ela respondeu rapidamente ela melhorou. Tem bebês com hipertensão pulmonar que ficam semanas mesmo, muitas, 2, 3, até um mês nesse quadro. De várias formas, Janice e Ricardo foram consolados. Um casal amigo da família foi visitá-la. Durante a oração, veio a revelação de que a enfermidade não era para a morte, mas uma oportunidade para um milagre acontecer. E Deus nos proporcionou de nós estar presente e ver as grandezas de Deus, ver um milagre desse, que Deus abençoe minha esposa e acrescentou muito a nossa fé, aumentou a nossa fé, porque nós somos uns que ajudamos a orar para a Emily. E daí depois que esse casal veio orar na minha casa, que Jesus falou no meu ouvido que a Emily não ia morrer, que nenhuma sequela ela ia ter, minhas forças se renovaram. Parece que eu tinha mais fé que as outras. Na igreja, a história de Emily trouxe avivamento. O testemunho da Emily tem trazido para a igreja do Senhor aqui nesse lugar
o marco, e que nós pregamos ainda o evangelho genuíno de poder, o evangelho que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo, e anunciando que Jesus está voltando. Hoje Janice fala desse episódio na vida da filha com uma experiência única de superação e fé. Pelo que eu passei, eu quero dizer para todas as mães que confiam em Jesus, que é só Ele, e oram e tenho fé, porque se nós tivermos fé, e Deus escuta muito uma oração de uma mãe. Até hoje o pediatra acompanha a saúde de Emily Vitória. Ela é uma criança normal mesmo, ela não ficou com sequela nenhuma. Esses bebês podem ficar com sequelas neurológicas, sequelas auditivas, sequelas de visão, e ela não ficou com nada, ela ficou como se não tivesse tido nada. Eu acreditei no milagre, Deus cumpriu com o desejo do meu coração, e eu agradeço a Deus pela vida dela. Ela é uma bênção para nós. Quase todo dia eu digo obrigado, Deus, por essa maravilha, por esse presente maravilhoso que nos deu, e que eu tenha a capacidade, juntamente com a minha esposa, de criar ela, e ensinar a palavra de Deus, e que ela cresça nos caminhos do Senhor e seja uma bênção futuramente. A providência divina é um mistério que somente Deus entende. Nenhum ser humano limitado pelo tempo em um planeta rebelde, cego para as possibilidades de um mundo invisível, tem a habilidade de compreender tais respostas como as que você viu no programa de hoje. Olha, Jesus, Ele tem um plano na sua vida. Ele ama você e Ele tem coisas muito boas para fazer na sua vida quando você o aceita como seu Salvador. Até sábado que vem, com mais um Movimento Pentecostal, se Deus quiser.